muito de um jogador que teve uma lesão tão complicada. O trem, a expectativa é se ele vai voltar a ser o trem. Exatamente. Assim, o time do Santos com todo mundo bem, na minha opinião, não vou nem colocar o Neymar, né? Não, tem que colocar o Neymar, claro que tem que colocar com todo mundo bem. O Neymar, ele não joga. Com todo mundo bem, você falou com todo mundo bem. Inclui-se o Neymar. Quando o Neymar vai ficar bem, mas você acabou de falar quando todo mundo estiver bem. Eu estou colocando o Neymar fora dessa conta. Desculpa, é o meu time, não é o seu. Não, mas então quer dizer que o Neymar não faz parte do elenco. Quando ele estiver bem, você não vai botar pra jogar? Eu não acredito. Eu não acredito. Vai voltar, o Rosenberg falou no jogo contra o Botafogo, ele vai se machucar de novo, cedo ou tarde. Mas qualquer um pode se machucar. Mas ele se machuca com frequência, né? Sim. Mas quando tiver todo mundo, ele vai jogar no seu time? Não. Por que não? Porque, pra mim, ele não tem condição. Simplesmente não tem condição física. Jorge Jesus já falou isso. Pô, mas quem escala não é o pai? Então ele vai jogar. Aí vejamos quem vai escalar, né? Ainda bem que o Bernardo não é técnico do Santos, Carlos. Ele já quer tirar o Neymar quando o menino tiver 100%. É brincadeira. Esse time é ruim. João Schmidt, Pitu... Vai lá. João Schmidt, Zé Rafael. Roleiser, Bom Tempo, Soteldo e Tiquinho Soares. Esse time é ruim, cara. Não, Esse time é pra cair. Então, aí você vai incluir o Neymar, ele vai ficar melhor ainda. Mas você está me provocando. Eu não vou cair na sua pilha. Todo mundo eu não vou cair na sua pilha. Eu olho pro apresentador e ele acha que eu tô provocando. Mas o que te faz acreditar? Gente, você tá caindo no mesmo erro do... Ele vai renovar contrato, ele vai continuar atleta do Santos. Ele vai continuar atleta do Santos. Se ele não renovar com o Santos, ele para de jogar. Você começa o seu raciocínio colocando: quando todo mundo estiver bem, o meu time será esse. Quando todo mundo estiver bem, inclui-se o Neymar. Não, eu excluí. Eu fiz uma ressalva. PS. Não, mas é pessoal, não é... Não é pessoal, não. Não é pessoal. Eu venho falando desde a apresentação dele. Eu fico muito à vontade para falar sobre isso, porque no dia da apresentação que o senhor estava exaltando o Neymar... E não deveria? Não, eu falei, vai ser melhor pro Neymar do que pro Santos. Não, mas tá gravado aí, tá na fita. Ali era a expectativa de vê-lo recuperado, bem no futebol brasileiro. Mas o que apontava para isso diante dos últimos anos de Neymar? Mas ele estava voltando de uma lesão grave, ninguém imaginava. Não, mas ele está sofrendo lesão desde 2017. Ele vai ser titular do time do Carlo Ancelotti? O Neymar? Se for, é uma brincadeira, né? Se for, é uma brincadeira. Aí... ele não quer colocar nem no Santos ideal, com todo mundo? Pra mim, ele tá fora. Ele quer colocar o Tassiano, mas não quer colocar o Neymar. Não, eu não falei Tassiano. Você acha que o Ancelotti vai barrar o Neymar? Se o Neymar não estiver jogando, por que ele vai convocar o Neymar? Vai ter peito de barrar e deixar no banco o Neymar? Não, nem convoca, não chama. Não, aí eu acho que, assim, só não fugindo muito do Santos, tá? Porque, claro, quando o Neymar tiver 100%, esse time do Berna aí não vai rolar sem o Neymar. Não vai. Não vai rolar porque o Neymar tem muita moral lá dentro. Porque ele é um cara, uma figura representativa. Agora, na seleção brasileira, não vai ter mais aquele negócio. Pô, o Neymar fez 2, 3 jogos mais ou menos, volta para a seleção. Ele só vai jogar quando ele estiver arrebentando pelo Santos. Ele só vai voltar para a seleção quando ele estiver arrebentando pelo Santos. E ele vai arrebentar? Não sei, mas Não sei. Depois de tudo que está acontecendo, você fala não sei. Então você está falando de um jogador, um ex-jogador em atividade. É isso que você quer concluir? Eu defino o Neymar como um cara que é também jogador de futebol. Também. Então, mas se ele é também jogador de futebol, você ainda acredita que ele possa exercer a função? Não está apto a jogar no mais alto nível de rendimento. Então, se você ainda acha que ele pode exercer a função, a profissão... Não, porque ele é também um jogador. Para mim, um jogador para ir para a Copa do Mundo, cara, tem que se dedicar àquilo. Não, mas eu não quero saber da Copa do Mundo, eu quero saber do Santos. No Santos, se ele estiver bem, ele vai jogar. Não, mas se ele também é um jogador de futebol, por que ele vai jogar no Santos? Vai roubar o lugar de alguém que está se entregando à profissão? Porque, olha assim, o Berna, eu também tenho essa dúvida se ele vai conseguir engatar uma sequência grande de jogos. Você ainda tem dúvida? Claro. Mas depois de tudo, você ainda tem dúvida. Mas, claro, eu não tenho nenhum embasamento científico para isso. Mas como os últimos anos? Mas existe algum laudo médico que conclua que esse rapaz não pode mais? Não estou falando de laudo médico, estou falando do número de lesões. Ele tem, em média, 29 jogos pelo Paris Saint-Germain, cara. Sim, ele jogou metade dos jogos. Eu conheço. Então o que te leva a crer que de uma hora para outra... Não, agora é o seguinte, o Neymar tá zerado, vai jogar que nem... Não, eu acho que haverá, a partir de agora, eu acho que ali no começo, Berna, houve uma certa...
Me fugiu a palavra agora, mas... Tolerância. Assim, não, o Santos se emocionou um pouquinho com o Neymar. Então, assim, o Neymar jogou mais do que deveria. Eu acho que a partir de agora, a dosagem dele vai ser maior e melhor. Vamos lá. Então, o que leva a crer... A gente falou aqui sobre a situação, o contexto do Santos, que é o mais importante. Para o torcedor do Santos, a seleção se exploda. Ele quer ver o Neymar jogando no Santos. Exato. Hoje ele já não entraria em campo por causa do gramado sintético. Exatamente. Começa por aí. Se jogar no Pacaembu, também não. Agora é o seguinte, se tem de haver uma dosagem, o Neymar, tá? Questão de sobrecarga e tal. O que leva a crer que na Copa do Mundo, no período de um mês, ele vai fazer 8 jogos? Não quero saber da Copa do Mundo. Pô, mas você tá falando em seleção, o Kaká falou em seleção. Não, eu tô falando sobre a sequência no Santos. A nossa discussão é com relação ao Santos Futebol Clube. O Santos ideal, beleza. Se ele vai ter ou não vai ter o Neymar. Como eu não tenho nenhum laudo técnico que comprove que esse rapaz tem um problema clínico e ele não vai ter mais condições... Mas não precisa só ver o retrospecto recente. Por isso eu acho, não, por né? isso, No médio prazo. Mas se o Santos vai renovar o contrato, é porque o Santos ainda entende que pode recuperar esse rapaz. O Santos vai renovar porque o Neymar não tem para onde ir. O Neymar vai renovar com o Santos por isso. Porque não, quem vai levar o Neymar? Quem vai chegar assim? Bernardo, do Neymar? jeito que você está falando, parece que o Neymar é um ex-atleta em atividade. Não. Ele é também um jogador de futebol. Ele não é ex-atleta, não. Também é. Também. Então, se ele também é, ele pode jogar. Pode. Ninguém está falando que ele Por não isso, pode jogar. então ele vai jogar mas no no Santos. mais alto nível de rendimento... Não, isso eu já não sei. Não acredito. Isso eu já não sei. Eu não acredito. Isso eu já não sei. Só eu que não acredito. uma coisa eu tenho certeza. Quando ele jogou, e ele jogou pouco, e ele não estava 100%, mas assim, você vê que ele já é muito melhor que os demais. Peraí, ninguém traz o Neymar, é que nem o Vitor Roque. O Palmeiras pagou 25 milhões de euros no Vitor Roque. Ele decidiu o clássico ontem. É isso. Aos 50 minutos do segundo tempo. É para isso que você tem um cara desse. Você traz o Neymar para fazer com o Olímpico contra a Inter de Limeira ou para decidir jogo contra o Corinthians? Não, é que ele tivesse os momentos mais importantes. Eu quero usar o final do programa para a gente mostrar a cavadinha marota do Memphis Depay. Mas eu só quero dizer o seguinte, o menino Ney divide opiniões, isso é uma coisa. E a outra coisa é o seguinte, torcedor do Santos que vá no Allianz, independentemente do resultado, preserve o patrimônio. Não faça bobagem de quebrar o estádio que não é do Santos. Mesmo o da Vila Belmiro, é uma grande bobagem quando o torcedor se inflama lá e destrói o patrimônio. Então, assim, por favor, cuidado para aquilo que vai acontecer hoje no estádio do Palmeiras, para que o Santos possa continuar jogando. Como era o Morumbi atendia todo mundo jogava no Morumbi. Todos os times jogavam no Morumbi. Numa época que não tinha Allianz Parque, não tinha Neoquímica Arena e não tinha nada, né? Então,